Numa altura em que a Europa se prepara para as eleições para o Parlamento Europeu, entre 7 e 9 de junho, a minha convidada em Global Conversation é Marie-Agnes Zimmermann, candidata alemã do grupo liberal Renew Europe. Falámos sobre a Ucrânia, sobre a ascensão da extrema-direita e por que razão ela nos diz que acha que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem de ser substituída. Bem-vindos a Global Conversation na Euronews. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, muito obrigada por estar connosco na Euronews. Gostaria de saber um pouco mais sobre si. É uma política alemã, está a tentar chegar a um cargo de topo na União Europeia, é a principal candidata do partido Renew Europe. Fale-nos um pouco da sua ambição. Antes de mais, há sempre grandes surpresas na minha vida, porque há 7 anos tornei-me membro do Parlamento Alemão. Sou totalmente europeia, fã da Europa. Talvez seja uma questão de geração. Tenho 66 anos, venho de Düsseldorf, muito perto da fronteira com os Países Baixos. Quando era estudante em Munique e os meus pais viviam em Düsseldorf, viajei muito para os Países Baixos. Havia fronteiras e era preciso mostrar o passaporte. Eu tenho 3 filhos, uma filha e 2 filhos que estudaram nos Países Baixos. Nessa altura apercebi-me de como a Europa é fantástica. Sou presidente da Comissão de Defesa do Parlamento Alemão e apercebo-me, não só agora, mas desde há 2 anos, na altura em que a Rússia atacou a Ucrânia, que só é possível resolver os problemas de segurança nos seus vários sentidos, em conjunto com os parceiros europeus. Estou ansiosa por fazer parte do Parlamento Europeu, é um novo momento na minha vida, tenho de aprender muito, estou consciente disso e vou fazê-lo. Portanto, os liberais estão a perder terreno nas sondagens. Num dia mau, podem ficar em 5º lugar e, de momento, estão em 3º lugar. E podem ficar atrás dos reformistas e conservadores, o grupo da direita e da extrema-direita. Por que acha que a mensagem não está a chegar às pessoas para votarem nos liberais? Nestes tempos muito difíceis, não é fácil para as pessoas procurarem um partido que lhes dê a oportunidade de decidirem por si próprias. Há muitas pessoas na Alemanha que se apercebem dos tempos difíceis e que procuram um líder muito duro. Do ponto de vista liberal, pensamos que mesmo em tempos muito difíceis e especiais, devemos ter um pensamento livre e ser responsável pela nossa vida. Temos vindo a assistir na Alemanha a uma ascensão de grupos como a AfD, por exemplo, e em toda a Europa a ascensão da extrema-direita. Está preocupada com as implicações que isso pode ter na Europa, nos valores europeus, na política europeia? Sim, absolutamente. É realmente necessário explicar às pessoas que votar na AfD não é uma brincadeira. É realmente um momento terrível, porque sabemos que a AfD fará parte do Parlamento Europeu com a intenção de cortar tudo. A líder do AfD, numa entrevista ao Financial Times, disse que se fizesse parte do Parlamento Europeu, apoiaria a saída da Alemanha da União Europeia. Ela disse isso. Penso que é muito importante que o tenha dito para que toda a gente perceba que a AfD é um partido nacional e não um partido europeu. E há 2 semanas houve uma discussão na Alemanha sobre o marco alemão porque eles querem-no de volta. Consegue imaginar? No manifesto do Renew, na parte dedicada à burocracia, fala-se em reduzir os encargos burocráticos para os agricultores, por exemplo, mas também em apoiar a produção alimentar sustentável. Como é que pretendem fazer isso? Porque, obviamente, a questão da agricultura está muito presente nestas eleições. Não sou especialista em agricultura, mas penso que temos de trabalhar em conjunto. O facto de os agricultores de países diferentes terem regras diferentes é um grande problema. É muito importante para todos os agricultores da Europa que as regras sejam as mesmas em todos os países. Falei com agricultores, tivemos grandes discussões no início do ano. A solução não é estar contra eles, temos de encontrar uma solução em conjunto. Mas devo dizer que tenho colegas que conhecem muito melhor as questões da agricultura.
Sou especialista em questões de defesa, disse aos agricultores que tenho mais ideias sobre tanques do que sobre tratores. Maquinaria pesada em ambos os casos. Máquinas pesadas, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente vai estar na linha da frente e no centro de um novo mandato. Qual é a sua posição sobre a importância de respeitar o Pacto Ecológico Europeu, tal como foi acordado inicialmente? Porque vemos que, em algumas áreas, há uma tentativa de diminuí-lo. E, de facto, até o seu próprio partido votou contra a eliminação progressiva dos motores a combustível, algo que foi, na verdade, considerado um grande sucesso. Então, qual a sua posição sobre a necessidade de garantir a integridade do Pacto Ecológico? O termo Pacto Ecológico soa muito bem e não há dúvidas de que os empresários na Alemanha trabalham para um futuro mais verde. Mas, mais uma vez, há a burocracia. Milhares de regras. Não é apenas uma única regra. Há uma segunda, uma terceira, uma quarta regra. Para a economia é um verdadeiro problema. Se quisermos que o Pacto Ecológico seja bem sucedido, as empresas têm de poder trabalhar. Há muitas regras cheias de pormenores. E isso é de facto um problema. Quando dizemos Pacto Ecológico, isso soa muito bem. Mas toda a gente diz vamos ter calma em relação ao Pacto Ecológico porque ele afeta tudo. Regras e mais regras, isso é um problema. Passemos à questão da maquinaria pesada de que falava há pouco, os tanques. Vemos que no leste da Ucrânia os ucranianos enfrentam várias dificuldades. Perderam a Avdiivka em fevereiro e estamos em maio. A Ucrânia poderá apenas conseguir voltar ao ponto em que estava há 6 meses devido à falta de munições, de tanques e de sistemas de defesa. Como avalia a forma como a Europa tem gerido esta situação? Há 2 anos fiquei muito feliz porque, pela primeira vez, se compararmos com o primeiro ataque da Rússia contra a Ucrânia, há 10 anos, em 2014, a Europa esteve próxima da Ucrânia. A Europa ajudou a Ucrânia nos primeiros meses. Passados 2 anos, já não tenho a certeza de que a situação é um sucesso. Por exemplo, a senhora von der Leyen anunciou há alguns meses 1 milhão de munições. Parece fantástico, mas essas munições nunca chegaram à Ucrânia. É uma questão de tempo. Se dizemos que vamos entregar munições, temos de o fazer. Agora percebemos-nos de que demos 400.000 ou 300.000 munições, muito longe de 1 milhão. Penso que, na verdade, toda a Europa, toda a União Europeia tinha de estar ao lado da Ucrânia, não apenas alguns países. Os países que estão perto da fronteira russa estão a fazer tudo o que podem. Os Estados Bálticos, os Estados do Norte, a Alemanha está a fazer muito. Alguns países pensam que a guerra é algo distante. Mas, na verdade, trata-se de um enorme problema para toda a Europa. Temos de fazer mais. Se a Ucrânia perder esta guerra, então teremos um enorme problema, não só na União Europeia, mas também em todo o mundo. E temos de ver o que acontece nos Estados Unidos em novembro. Será que o chanceler Scholz tem razão em continuar a recusar os Taurus, os mísseis de longo alcance? Não, ele não tem razão. Trata-se de uma discussão muito intensa na Alemanha. Porque nós temos esses Taurus. Poderíamos entregá-los à Ucrânia. E o problema é que esta discussão já dura há quase 1 ano. É inacreditável. Porque a Rússia vê o que está a acontecer e perceberam do que estamos a falar. O problema é que, passado algum tempo, eles percebem o que está a acontecer na Alemanha. Será que vão enviar os mísseis ou não? É insuportável. Não há tempo para discussões. É preciso fazê-lo. Por isso, Scholz não tem razão. Daqui a 1 ano temos eleições nacionais na Alemanha. E a ideia dele é ser o chanceler da paz.
Mas toda a gente é um político de paz, quer dizer, toda a gente quer acabar com esta guerra, mas da forma certa. Não queremos que a Rússia ataque toda a Ucrânia. E podemos ver que os rockets não estão apenas no leste da Ucrânia, estão por todo o lado. Por isso, penso que não há dúvidas sobre o facto de que temos de fornecer os mísseis e temos de fazer tudo o que pudermos. Todos os países, não apenas a Alemanha. Não se trata apenas de uma questão de ajuda bilateral. A ajuda deve vir dos 27 países da Europa. E digo-vos que podemos fazê-lo. Se quisermos realmente ajudar a Ucrânia, podemos fazê-lo, mas temos de o fazer e não temos tempo. Como é que avalia o papel de Ursula von der Leyen nesta situação? Porque mencionou que ela prometeu 1 milhão de munições e isso não foi cumprido. O que diria sobre a sua presidência da Comissão Europeia? Estou absolutamente desiludida porque durante 6 anos, é muito tempo 6 anos, ela foi Ministra da Defesa da Alemanha e ela sabe o que acontece quando se perde tempo. Não faço ideia por que razão, há 5 anos, antes do segundo ataque, ela não falou sobre segurança. Bom, temos sempre de nos lembrar do primeiro ataque, a anexação da Crimeia. Foi há 10 anos. Não percebo porque é que ela não falou sobre segurança militar quando começou o mandato de presidente da Comissão Europeia. Porque ela conhece esse assunto, ela sabe o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, Mas talvez possa saber porque é que ela não o fez. tenho a certeza que sim, gostaria muito, mas 27 Estados-membros têm muitas vezes prioridades diferentes. A pandemia, o pacto ecológico, compreendo porque é que isto não estava no topo da sua agenda, visto que não havia, nessa altura, uma guerra no continente. Eu sei que a situação da pandemia foi terrível para todos. Mas podíamos ver o que estava a acontecer na Rússia. A questão não era fazer uma coisa ou outra, mas fazer ambas. Quando se está à frente da Comissão, não existe um único tema. É preciso ver o que acontece nas diferentes áreas. Por isso não faço ideia, posso formular uma hipótese. Conheço muito bem a Ursula von der Leyen porque estive na Comissão de Defesa quando ela era ministra. Não é um tema muito sexy falar de armas, falar de guerra. Como dizê-lo, soa melhor, é mais agradável. Falar do pacto ecológico é um tema mais suave. Portanto, acha que ela seguiu o caminho mais fácil, é isso que está a dizer? Porque ela também teve muitos confrontos em relação ao pacto ecológico. Sim, mas ela está na liderança da Europa, por isso todos os dias há confrontos. E no caso da Alemanha, nessa altura, havia muita preocupação pelo facto de o país ter muitas relações com a Rússia. O gás russo e o petróleo russo alimentavam a economia alemã. Por isso, há responsabilidades do lado dos seus próprios colegas políticos? É claro que para a Alemanha essa situação foi um choque, a questão da dependência. Mas foi há 2 anos. Fizemos o nosso trabalho e temos alternativas ao gás e ao petróleo da Rússia. Por isso, toda a gente está surpreendida com o facto de termos sido muito rápidos a procurar diferentes possibilidades de comprar energia. Quando há muita pressão, as pessoas mexem-se. Mas, de qualquer forma, penso que a senhora von der Leyen devia ter abordado essa situação, a questão das armas, há 2 anos e meio atrás. E agora temos uma enorme discussão sobre o assunto. Fiquei surpreendida por ela não ter dito que a Europa tinha de fazer mais, porque ela tem a experiência. Mesmo sabendo que ela teve conflitos em relação ao pacto ecológico, não percebo porque é que ela não falou da guerra. Acha que ela foi a primeira mulher bem-sucedida como Presidente da Comissão Europeia ou apenas uma Presidente bem-sucedida?
Penso que é um trabalho difícil, claro, mas se me perguntarem, há 3 coisas importantes: a segurança da Europa, a situação económica e a questão da estabilidade das questões de direitos humanos. Em relação à segurança, acabei de dizê-lo, ela não está a ser bem sucedida. Em relação aos direitos humanos, há uma questão que irritou toda a gente. O facto de ela ter pago 10 mil milhões de euros ao Sr. Orbán por questões relacionadas com a Ucrânia. Toda a gente ficou muito chocada. Quer dizer, bloqueiam-se 50 mil milhões e depois paga-se 10 mil milhões porque ele saiu da sala? É realmente inacreditável. Está a dizer que ela decidiu pagar a Orbán esses 10 mil milhões, que ela é responsável porque cedeu à chantagem dele. É isso que está a dizer? Sim, ela é responsável por isso. E como pode ver, o Parlamento não está satisfeito com essa situação. E agora vamos ter a discussão legislativa. O terceiro aspecto importante é a economia. Vemos mais uma vez que a economia não é tão bem sucedida como poderia ser. Vemos que os jovens líderes, os empreendedores, as startups deixam a Europa. E isto é absolutamente terrível. A questão da burocracia mata as ideias, a vontade de ficar na Europa como empresa. Os jovens querem ficar cá, querem viver cá, querem ter sucesso aqui. Portanto, deveria haver uma lei europeia de redução da inflação ou algo do género? Sim. Acabou de me perguntar se a senhora von der Leyen foi bem sucedida. Digo apenas uma coisa muito importante. Toda a gente na Alemanha pensava que ela seria muito mais bem sucedida do que foi. E penso que muitas pessoas na Alemanha ficaram desiludidas com esse desempenho. Gostaria de falar de outro assunto importante neste momento, o Médio Oriente. Condenou a posição de Joseph Borrell quando ele criticou os ataques dos colonos na Cisjordânia. Foi na mesma altura em que o Irão atacava Israel. Ele condenou depois. Afirmou que ele estava numa situação que ultrapassava as suas capacidades. O que quis dizer com isso, exatamente? Em primeiro lugar, o que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado foi absolutamente terrível e inaceitável. O Hamas atacou Israel e Israel tinha o direito de defender o país. Isto é uma coisa. A outra coisa é que temos de olhar para o que pode acontecer no Médio Oriente. Agora vemos que o Irão atacou Israel pela primeira vez. Israel não foi diretamente atacado pelos seus representantes, o Hamas ou o Hezbollah. Penso que, antes de mais, temos de encontrar uma forma de alcançar a paz no futuro. Mas temos de nos lembrar que ainda há 100 reféns em Gaza. 100. E eu conheci muitos familiares, irmãos, mães desses reféns. É de facto uma situação terrível. Penso que teremos de esperar que a paz chegue para que o povo palestiniano obtenha o seu próprio Estado. Penso que o trabalho de Borrell é ver todos os Estados e desde o início penso que ele só via um lado. And from the first of the beginning, I think that he just saw only one side. Tem alguma crítica a fazer à posição israelita em Gaza? Vemos fome, um número excessivo de mortes e outras situações. Antes de mais, Israel tem o direito de se defender. E claro, há a questão diplomática, a forma como os alemães e outros países falam com Netanyahu para parar esta guerra. Mas não podemos esquecer o que o Hamas fez. Penso que, em relação ao futuro do Médio Oriente, é muito importante chegar à paz. Penso que a perspectiva não é assim tão má, porque não é só a parte ocidental, não é só a Alemanha, a França, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que estão a olhar para o futuro. Mesmo Estados como a Jordânia, o mundo árabe, todos no Médio Oriente procuram a paz.
E penso que há realmente uma oportunidade, uma possibilidade de encontrar um caminho, de encontrar uma base para que haja um Estado próprio para o povo palestiniano. Marie-Agnes Strack Zimmermann, muito obrigada por ter estado connosco na Global Conversation na Euronews. Thank you very much.